Então, falando das características, né, dos músculos, uma das características deles do músculo, então, é a sua propriedades, né? Uma das propriedades do músculo é a contratibilidade, que é a capacidade do músculo se encurtar ativamente, né? Ele tem a capacidade de desenvolver uma tensão contra uma resistência. O estímulo pode ser gerado, né, pelo nervo motor ou externamente pela descarga elétrica, né, com a eletroterapia, com a corrente Fez, russa ou Alce. E o estímulo ele pode ser tanto de natureza química como mecânica. Então, a contratibilidade é a capacidade então do músculo se contrair ativamente. Irritabilidade é outra propriedade importante do músculo, que fala que é a capacidade que o músculo tem de responder a um estímulo, né? Então, quando ele é estimulado a produzir a contração, ele reage então a esse estímulo. O estado de repouso, que é outra propriedade do músculo, então é a capacidade que o músculo tem de retornar a seu tamanho normal após uma contração, né? Então eu contraio e quando eu termino, né, a minha contração muscular, o meu músculo então tem capacidade de voltar para o seu tamanho de repouso. Extensibilidade e elasticidade que a gente já viu lá atrás, né? Então, extensibilidade é a capacidade do músculo de aumentar seu comprimento até o estado de repouso ou alongar-se além desse estado. E elasticidade, então, é a capacidade que o músculo tem de encurtar ou alongar e poder, então, retornar ao seu tamanho original, né? Assim que a força externa ou a contração é removida. Então, aqui mostrando, né, a gente tem, então, a contratibilidade, que é a capacidade, então, que o músculo tem de se contrair, a excitabilidade, que é a capacidade que o músculo tem de responder ao estímulo, a extensibilidade, que é a capacidade dele se alongar além do tamanho normal, e a elasticidade, que é a capacidade dele contrair, alongar e voltar ao seu tamanho original. Aqui nessa figura, né, mostra bem, então, que o músculo contraído, né, o músculo no tamanho normal ou tamanho de repouso e o músculo, então, alongado. Outra característica das fibras musculares é conforme o arranjo dessas fibras, ou seja, o desenho dessas fibras. Elas podem ser classificadas como fibras paralelas e fibras oblíquas. As fibras paralelas, né, elas têm um comprimento maior e elas vão produzir a função dela maior amplitude de movimento. Enquanto que as fibras oblíquas, elas têm um tamanho menor e aí a principal função dela é produzir força muscular. Dentre as fibras paralelas, a gente tem o formato em fita. Então, o músculo normalmente é longo, ele parece uma fita, né? Ele é longo, estreito e as fibras correm por toda a extensão do músculo, né? E um exemplo aqui, então, é o sartório. As fibras fusiformes, que também é um tipo de fibras paralelas, são fibras em que as extremidades são mais estreitas e o centro é mais largo, formando aí um desenho de um fuso, né? E aí o exemplo, então, aqui é o músculo braquial. Temos também os músculos planos, né, que também são paralelos, e aí ele dá a aparência de um bife, né? Então, normalmente ele é chato, retangular ou quadrado, né? E aí, como exemplo, a gente tem o romboide, né, maior, olha aqui, né? E o pronador quadrado lá no antebraço, perto do punho, né? E triangular, que também é um tipo de fibra paralelo. Ele é um músculo plano, né? Também achatado. Só que ele tem o formato de leque,
ou seja, ele é mais estreito em uma extremidade e mais largo na outra extremidade, né? E o exemplo aqui seria o músculo peitoral, tanto maior quanto menor. E aí a gente tem então as fibras oblíquas, que têm a capacidade então de produzir força. Lembrando que todos os músculos eles têm fibras paralelas e fibras oblíquas. As fibras oblíquas estão lá próximos aos tendões, tá? Enquanto que as paralelas estão no próprio músculo, ok? Então, essas fibras oblíquas, elas podem ser unipenadas, bipenadas ou multipenadas, né? Unipenada, eu tenho fibras curtas, né? Estão na diagonal, isso aqui é um tendão, tá? Estão na diagonais ao longo, ela tem, né, o formato diagonal, por isso que a gente fala oblíqua, né? Ao longo do tendão, e ela parece uma pena, só a metade de uma pena, por exemplo, de galinha. Então, por isso que a gente fala unipenado. E aqui, como exemplo, o músculo tibial posterior. Os músculos bipenados, olha aqui, então as fibras, elas também estão de formas oblíquas, mas dos dois lados do tendão, né? Formando o desenho de uma pena inteira, tá? E aí, como exemplo, a gente tem o reto femoral. E por último, as fibras multipenadas, né? Então, são músculos que têm vários tendões e cada tendão tem as suas fibras oblíquas no mesmo músculo. Olha aqui para vocês verem, né? E aqui, então, como exemplo, a gente tem o deltoide e o subescapular. E aí, o resto a gente continua vendo na próxima parte da aula.